13 palavras que revelam quando alguém te admira ou apenas te suporta. Estoicismo. Abertura de ruptura cognitiva. As pessoas raramente demonstram desprezo com agressividade. Elas fazem isso com educação, com palavras bem escolhidas, com um tom calmo que parece respeito, mas carrega distância. Quem não entende isso passa a vida confundindo tolerância com admiração. Quem entende para de se expor inutilmente. A verdade é simples e desconfortável. Atitudes podem ser encenadas, mas a linguagem sempre escapa. Não são grandes frases, são pequenas palavras repetidas, quase invisíveis, que revelam se alguém te reconhece ou apenas te suporta. Quando você aprende a ouvi-las, algo muda. Você deixa de buscar sinais externos e passa a enxergar o que sempre esteve ali, diante de você, sem ruído, sem drama, apenas fatos. Ao final deste conteúdo, você não vai ouvir pessoas do mesmo jeito, porque consciência não pode ser desfeita. Enquadramento filosófico estoico. Para o estoicismo, a linguagem não é casual. Ela é reflexo direto do estado interior. Marco Aurélio dizia que o caráter de alguém se revela no que ele escolhe reforçar com palavras. O estoico não reage a frases isoladas, ele observa padrões. Quem admira de verdade fala pouco, mede o que diz e raramente tenta se posicionar acima. Quem apenas tolera usa palavras como um escudo, não para atacar, mas para manter controle e distância. A admiração é silenciosa, porque não precisa provar nada. Tolerância é estratégica, porque precisa se proteger. Quando você entende isso, para de interpretar tudo de forma emocional. Você passa a ouvir com racionalidade, com frieza saudável. Não para julgar, mas para se posicionar melhor. O poder do estoico está aqui. Perceber sem confrontar, compreender sem se justificar, avançar sem depender da validação de ninguém. Reprogramação do olhar do espectador. O erro mais comum de quem se frustra com as pessoas não está no que elas fazem, mas em como ele interpreta o que elas dizem. A mente despreparada busca confirmações isoladas, uma palavra solta aqui, um elogio ali, e constrói histórias inteiras a partir disso. O estoico faz o oposto. Ele treina o olhar para perceber repetição, contexto e intenção. Não é uma palavra específica que revela admiração ou tolerância. É o padrão que se forma quando certas palavras surgem sempre nos mesmos momentos, depois das mesmas conquistas, diante das mesmas pessoas. Quando alguém te admira, a linguagem acompanha o seu crescimento. Quando alguém apenas te suporta, a linguagem tenta freá-lo sem confronto. Reprogramar o olhar é abandonar a escuta ingênua. É entender que palavras não são apenas som, são posicionamento. Há pessoas que usam termos aparentemente neutros para se manterem acima, não por força, mas por sutileza. Elas falam de um jeito que reduz, relativiza, coloca tudo no mesmo nível, como se nada fosse realmente digno de reconhecimento profundo. Não há ataque direto, porque o objetivo não é criar conflito, é preservar vantagem psicológica. O estoico aprende a ouvir isso sem raiva, sem desejo de corrigir, sem necessidade de provar valor. Ele observa e registra internamente. Esse registro muda tudo. Perceba como certas palavras surgem sempre quando você avança, nunca quando você está estagnado. Observe como o tom muda depois de uma conquista, como frases ficam mais curtas, como respostas passam a encerrar conversas em vez de expandi-las. Isso não é acaso. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Aqui, o julgamento precisa ser preciso. Não para criar desconfiança, mas para evitar exposição desnecessária. Quem não percebe esses sinais continua oferecendo acesso emocional a quem não deseja o seu crescimento, apenas a sua previsibilidade.
Esse capítulo é o ponto de virada porque ele não entrega palavras específicas ainda. Ele entrega a lente correta. Sem essa lente, qualquer lista se torna perigosa, porque pode ser usada com paranoia ou vaidade. Com essa lente, tudo se torna claro e sóbrio. Você passa a entender que a admiração real raramente vem acompanhada de excesso de fala. Ela se manifesta em perguntas sinceras, em silêncio respeitoso, em interesse genuíno pelo processo, não apenas pelo resultado. Já a tolerância estratégica se revela na repetição de termos que parecem educados, mas criam distância, encerram trocas e colocam limites invisíveis. A partir daqui, você precisa ouvir com menos emoção e mais lógica, não para se tornar frio, mas para se tornar estável. Marco Aurélio lembrava que a mente disciplinada não se deixa arrastar por impressões imediatas. Ela pausa, examina e decide. É exatamente isso que você começa a fazer agora. Você não reage, você entende. Não confronta, você ajusta sua postura. Esse ajuste é silencioso, interno e poderoso. Ele prepara você para reconhecer no próximo passo os padrões de linguagem que denunciam admiração autêntica, sem alarde e sem bajulação. Quando você vê, não precisa perguntar. Quando entende, não precisa confirmar. E quando domina essa percepção, passa a escolher melhor quem merece ouvir sua voz, conhecer seus planos e caminhar ao seu lado. Palavras de admiração autêntica. A admiração verdadeira raramente se apresenta de forma ruidosa. Ela não precisa se anunciar, não pede palco e não exige reconhecimento público. Pelo contrário, quando é real, ela se esconde em palavras simples, usadas com precisão, quase sempre sem intenção de impressionar. O estoico aprende a reconhecer isso porque ele não se deixa enganar pelo excesso. Onde há bajulação demais, quase sempre há interesse. Onde há admiração autêntica, há sobriedade. As palavras surgem como extensão natural do respeito, não como estratégia de aproximação. Quem admira de verdade costuma usar palavras que reconhecem o processo, não apenas o resultado final. Ele percebe o caminho, o esforço invisível, as escolhas difíceis feitas longe dos olhos alheios. Isso se revela na forma como a pessoa fala do seu crescimento, sem tentar reduzir, relativizar ou comparar. Não há pressa em concluir a conversa, nem necessidade de mudar de assunto quando você avança. Pelo contrário, a linguagem se expande, se aprofunda, demonstra curiosidade genuína. Admiração não compete, ela observa, aprende e muitas vezes se cala para ouvir melhor. Há também um detalhe importante que o estoico jamais ignora. Quem admira não tenta se colocar acima por meio da fala. As palavras não carregam ironia disfarçada, nem aquele tom sutil de quem concede aprovação como se estivesse em posição superior. Existe igualdade na troca. Sêneca ensinava que a virtude reconhece a virtude sem inveja, porque não se sente ameaçada por ela. Por isso, a linguagem da admiração é limpa, direta e sem jogos. Não há necessidade de diminuir para manter controle, nem de elogiar para manipular. Outro sinal claro está na ausência de urgência. Quem admira não apressa conclusões sobre você, não tenta rotular sua trajetória nem definir limites antecipados. As palavras permanecem abertas, como quem entende que o outro ainda está em construção. Existe espaço para evolução, para mudança, para surpresa. Esse tipo de linguagem transmite segurança interna. Ela não precisa se proteger porque não enxerga o crescimento alheio como ameaça. Para o estoico atento, isso é um indicativo poderoso de caráter. Observe também como essas palavras aparecem quando você não está presente. A admiração verdadeira se mantém mesmo na ausência, porque não depende de performance. Ela não muda de tom conforme o ambiente, nem se adapta ao público para parecer conveniente. A consistência,
Marco Aurélio lembrava que aquilo que é feito por virtude permanece o mesmo, esteja alguém observando ou não. O mesmo vale para a linguagem. Quem admira fala de você com o mesmo respeito em qualquer contexto, porque não está calculando ganhos sociais. Esse reconhecimento não gera apego no estoico. Ele não se torna dependente da admiração, nem passa a buscá-la. Pelo contrário, ele a recebe com tranquilidade e segue seu caminho. Porque a verdadeira força não está em ser admirado, mas em não precisar disso para manter a própria direção. Ainda assim, reconhecer essas palavras é essencial, pois elas indicam onde há troca saudável, onde há possibilidade de diálogo honesto e onde o silêncio não é desdém, mas respeito. Esse capítulo não é sobre inflar o ego, é sobre calibrar a percepção. Quando você reconhece a linguagem da admiração autêntica, deixa de exigir demais de quem não tem obrigação de oferecer mais e deixa de se doar além do necessário a quem apenas tolera sua presença. Essa clareza prepara você para o próximo passo, onde a tensão começa a surgir. Porque se existem palavras que revelam respeito silencioso, existem também aquelas que parecem educadas, mas carregam o início da distância. Transição de tensão, o ponto cego. Existe um ponto em que a percepção começa a incomodar. Até aqui, reconhecer a admiração é confortável, porque confirma algo positivo. O problema surge quando você entende que nem toda educação é virtude e nem toda cordialidade é respeito. As palavras mais perigosas não são as críticas abertas, porque contra elas a mente se defende. As mais perigosas são as educadas demais, aquelas que parecem neutras, razoáveis, até gentis, mas que carregam uma intenção de contenção. Esse é o ponto cego da maioria das pessoas. Elas aprendem a lidar com ataques, mas não com sutilezas. O estoico sabe que o verdadeiro jogo raramente acontece no confronto direto. Ele acontece no campo da linguagem velada, onde ninguém se declara inimigo, mas muitos deixam claro que não desejam o seu avanço. Essas palavras não levantam a voz, não geram escândalo e não produzem conflito imediato. Elas apenas colocam limites invisíveis. Quando repetidas, criam um clima. Quando aceitas sem consciência, moldam comportamento. É aqui que muitos se perdem, porque confundem paz com acomodação e maturidade com silêncio passivo. Esse capítulo existe para criar desconforto produtivo. Não para gerar paranoia, mas para romper ingenuidade. Há pessoas que falam de um jeito impecável, sempre correto, sempre equilibrado, mas cuja linguagem nunca se expande quando você cresce. Tudo permanece contido, reduzido, enquadrado. Nada é negado explicitamente, mas nada é realmente reconhecido. Essa neutralidade excessiva não é acaso, é estratégia. Epicteto ensinava que quem deseja ser livre precisa primeiro enxergar onde está sendo condicionado. E a linguagem é um dos instrumentos mais eficazes desse condicionamento. O ponto cego surge quando você acredita que intenção se mede apenas pelo conteúdo literal das palavras. O estoico vai além. Ele observa o momento em que elas surgem, o que sempre vem antes e o que sempre vem depois. Há frases que aparecem apenas quando você avança, nunca quando você falha. Há comentários que surgem sempre após conquistas, nunca durante o esforço. Há palavras que encerram conversas justamente quando algo poderia se aprofundar. Nada disso é aleatório. A mente treinada percebe o padrão e ajusta a postura. Esse ajuste não é confrontacional. O estoico não expõe, não acusa, não explica. Ele compreende e se reposiciona internamente. Porque confrontar quem opera por sutileza é entrar no jogo que essa pessoa domina. A verdadeira superioridade aqui é não reagir impulsivamente,
Marco Aurélio lembrava que você não precisa se defender de tudo o que é dito, apenas daquilo que você aceita como verdade. Quando você para de aceitar certas palavras como neutras, elas perdem o poder de moldar seu comportamento. Esse é o momento em que a atenção do espectador se aprofunda, porque algo começa a fazer sentido retrospectivamente. Situações passadas ganham nova leitura. Conversas aparentemente inofensivas revelam outra camada. Não para gerar ressentimento, mas para produzir clareza. Clareza é disciplina mental. E disciplina mental é liberdade. Esse capítulo prepara você para o núcleo do conteúdo, onde as palavras deixam de ser apenas conceitos e passam a ser sinais claros de tolerância disfarçada. A partir daqui, não há mais ingenuidade. A observação fria, racional e silenciosa. Palavras de tolerância disfarçada. Chega o momento em que a linguagem deixa de ser apenas sinal e passa a ser evidência. Aqui, a tolerância disfarçada se revela não pelo que é dito de forma explícita, mas pelo efeito constante que certas palavras produzem. Elas não ferem de imediato, não provocam reação visível, mas operam como desgaste lento. O estoico reconhece esse desgaste porque ele observa o resultado interno, após cada interação. Se depois de ouvir alguém, você se sente contido, reduzido ou inclinado a explicar demais quem você é, algo está sendo comunicado além das palavras aparentes. A tolerância disfarçada costuma usar termos que encerram possibilidades. Não há ataque direto, apenas fechamento sutil. A conversa perde profundidade, o interesse parece protocolar e a linguagem passa a enquadrar sua trajetória como algo previsível, comum ou já compreendido por completo. Quando alguém realmente admira, há espaço para surpresa. Quando alguém apenas tolera, tudo já está decidido. A mente estoica percebe isso porque ela não se prende à forma educada, mas ao limite invisível que se repete. Essas palavras também carregam uma função silenciosa de hierarquia. Elas posicionam quem fala em um lugar de observador superior, como se estivesse concedendo atenção, paciência ou permissão. Nada é dito de maneira agressiva, mas o tom sugere que você está sendo avaliado, não acompanhado. Sêneca alertava que a soberba raramente se apresenta como arrogância aberta. Ela prefere a máscara da moderação. Por isso, quem apenas tolera, fala com calma excessiva, como quem não se envolve porque não considera o outro digno de envolvimento real. Outro sinal claro está na invalidação sutil da experiência. Não se nega o que você viveu, mas se relativiza. Não se contradiz, mas se minimiza. As palavras parecem razoáveis, equilibradas, até maduras, mas sempre conduzem à mesma conclusão implícita. Não foi tão relevante assim. Esse tipo de linguagem não busca diálogo, busca contenção. Ela não quer conflito, quer controle. O estoico não discute com isso. Ele registra e ajusta a distância. Observe como essas palavras surgem em ambientes onde deveria haver apoio, mas há apenas convivência funcional. No trabalho, na família, em círculos sociais e até espirituais. Elas mantêm a aparência de harmonia enquanto drenam reconhecimento. Quem não percebe, começa a diminuir o próprio brilho para caber no espaço oferecido. Quem percebe, mantém a postura e reduz a exposição. Marco Aurélio lembrava que ninguém pode impedir você de agir com virtude, mas muitos tentarão limitar sua expressão. A linguagem é uma dessas tentativas. O ponto central aqui não é acusar ninguém, é compreender o mecanismo. Pessoas que apenas toleram não querem o seu mal, mas também não desejam o seu crescimento pleno. Elas preferem que tudo permaneça sob controle, previsível, sem deslocamentos de poder. As palavras são escolhidas para manter esse equilíbrio artificial. Quando você entende isso, para de buscar aprovação onde ela nunca foi prometida.
Essa lucidez é libertadora. Esse capítulo aprofunda a consciência porque ele retira o verniz moral da linguagem. Ele mostra que educação não é sinônimo de virtude e que calma não é prova de boa intenção. O estoico não se ilude com a superfície. Ele avalia a coerência entre palavras, contexto e efeito interno. Se algo se repete e produz o mesmo resultado, não é acaso, é padrão. Reconhecer esse padrão não gera amargura, gera domínio próprio. A partir daqui, a postura muda. Você não reage, não se justifica, não confronta. Você observa, se recolhe quando necessário e segue firme quando convém. Essa é a disciplina da percepção, e ela prepara o terreno para o próximo ensinamento, onde a resposta estoica não será verbal, mas comportamental. Porque diante da tolerância disfarçada, o silêncio estratégico se torna a forma mais alta de poder. A regra estoica do silêncio estratégico. Quando a tolerância disfarçada se revela, o impulso natural é corrigir, esclarecer, defender a própria posição. É aqui que muitos perdem vantagem. O estoico entende que nem toda verdade precisa ser dita e nem toda distorção precisa ser confrontada. O silêncio estratégico não é fuga, é escolha consciente. Ele nasce da compreensão de que reagir a quem opera por sutileza é aceitar o terreno do outro. A força está em não oferecer palco, não fornecer energia emocional, não ampliar um jogo que se alimenta de reação. O silêncio estoico não é passividade, é ação interna, é domínio sobre o impulso de se explicar demais. Quem apenas tolera costuma provocar esse impulso. As palavras são escolhidas para induzir justificativas, para puxar o outro para um terreno defensivo onde a hierarquia se mantém. Ao perceber isso, o estoico interrompe o ciclo. Ele responde menos, observa mais, reduz a exposição e mantém a dignidade sem ruído. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você deixa de ser governado por reações automáticas. Aqui, a reação automática é falar demais. Há um poder silencioso em não corrigir quem não busca compreensão. Corrigir pressupõe diálogo honesto. A tolerância disfarçada não quer diálogo, quer controle. Ao silenciar, o estoico comunica limites sem declarar guerra. Ele não valida a distorção, mas também não a combate no nível superficial. Ele se desloca internamente, ajusta expectativas e reposiciona sua presença. Esse reposicionamento é percebido, ainda que não seja verbalizado. A linguagem muda quando o jogo deixa de funcionar. O silêncio estratégico também protege a energia mental. Cada explicação desnecessária consome foco, clareza e tempo. Marco Aurélio lembrava que a mente deve ser guardada como uma fortaleza. Permitir que palavras alheias determinem suas respostas é abrir portões internos. O estoico fecha esses portões com calma. Ele não se torna frio, torna-se seletivo. Fala quando há valor, cala quando há manipulação, age quando há propósito. Esse silêncio não é desprezo, é precisão. Ele se manifesta em respostas curtas, postura firme e continuidade do próprio caminho. Não há ironia, não há agressividade, não há afastamento teatral. Há constância. Quem observa percebe que algo mudou. A pessoa não se oferece mais para ser reduzida, não pede aprovação, não negocia valor. A tolerância disfarçada perde força quando não encontra resistência emocional para explorar. Há também um aspecto de elegância moral aqui. O estoico não humilha, não expõe, não vence debates para se sentir superior. Ele preserva a própria integridade. Sêneca ensinava que a verdadeira nobreza está em não revidar quando o revide não produz virtude. O silêncio estratégico é isso. Uma recusa em descer ao nível da sutileza controladora. Uma escolha por manter a mente limpa e o caminho livre. Com o tempo, esse silêncio ensina mais do que 1000 palavras.
Ele redefine a dinâmica. Quem admira se aproxima com mais respeito. Quem apenas tolera se distancia por conta própria. Nenhuma acusação é feita, nenhum conflito é criado. O ambiente se reorganiza ao redor da sua postura. Esse é o efeito colateral positivo do domínio interno. A ordem externa responde à ordem interior. Este capítulo marca a transição da percepção para a ação. Não a ação ruidosa, mas a ação precisa. A partir daqui, você não precisa provar nada. Você apenas continua. E é nesse ponto que surge uma sutileza ainda mais profunda, onde palavras aparentemente neutras mudam completamente de sentido conforme o contexto. É isso que será revelado a seguir, quando a leitura se torna ainda mais refinada e o controle ainda mais silencioso. As palavras neutras que mudam de sentido. Existe um nível ainda mais sutil de leitura, que separa o observador comum do estoico atento. São as palavras neutras. Termos aparentemente inofensivos, corretos, socialmente aceitos, que não carregam elogio nem crítica explícita. O perigo está justamente aí. A neutralidade não significa ausência de intenção. Muitas vezes, ela é o disfarce perfeito. O estoico aprende que nenhuma palavra é neutra em si. O que define seu verdadeiro sentido é o momento em que ela surge, o contexto que a envolve e o efeito que produz depois. Uma mesma palavra pode ser sinal de respeito ou de contenção. Pode abrir espaço ou encerrá-lo. Pode demonstrar maturidade ou indiferença estratégica. O ouvido despreparado analisa o dicionário. O ouvido treinado analisa a cena completa. Quando foi dita, após qual acontecimento, diante de quem, com qual tom e com qual consequência. É assim que a neutralidade aparente se dissolve. E é assim que a clareza emerge. Há palavras que surgem sempre depois de uma conquista, nunca durante o esforço. Elas não celebram, não aprofundam, não perguntam. Apenas reconhecem o mínimo necessário para manter a aparência de equilíbrio. Não negam, mas também não ampliam. Quando isso se repete, não é moderação, é contenção. O estoico não se ofende com isso. Ele entende, porque entender é mais útil do que reagir. Marco Aurélio lembrava que tudo se revela quando observado com calma suficiente. Essas palavras também mudam de sentido conforme a presença de terceiros. Ditas em público, parecem elogio discreto. Ditas em particular, tornam-se encerramento. Ditas antes de você avançar, soam incentivo. Ditas depois, soam como limite. Nada disso acontece por acaso. A mente que domina essa leitura passa a enxergar o mapa invisível das relações humanas, não para manipular, mas para não ser conduzida por ilusões. O perigo maior dessas palavras neutras está no efeito interno que produzem. Elas não provocam raiva imediata, produzem dúvida. A dúvida leva à autocensura. A autocensura leva à diminuição voluntária. Sem perceber, a pessoa começa a falar menos, se expor menos, sonhar menos, não porque escolheu isso, mas porque absorveu uma mensagem implícita, repetida ao longo do tempo. O estoico interrompe esse processo no início. Ele não permite que palavras ambíguas ditem sua postura interna. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você separa o que está sob seu controle do que não está. As palavras dos outros não estão sob seu controle. O significado que você atribui a elas, sim. Quando você passa a ler além da superfície, essas palavras perdem o poder de confundir. Elas se tornam apenas dados, e dados, quando bem interpretados, orientam decisões melhores. Essa leitura refinada não torna a pessoa desconfiada, torna-a lúcida. O estoico não se fecha, mas também não se abre indiscriminadamente. Ele calibra, ajusta, observa. Há um equilíbrio aqui entre presença e reserva, entre abertura e limite. Esse equilíbrio é virtude prática. Não nasce da teoria,
Nasce da observação repetida e da disciplina interna. Ao dominar essa percepção, algo muda profundamente. Você para de buscar confirmação externa e passa a confiar na coerência dos sinais. Não precisa mais perguntar o que alguém pensa de você. A linguagem já respondeu. Não precisa confrontar, porque a compreensão já reposicionou você. Esse domínio silencioso prepara o último estágio da jornada, onde a percepção deixa de ser apenas ferramenta social e se torna identidade. É ali que o estoico entende quem ele se torna quando enxerga com clareza e age com firmeza interior. Quem você se torna quando percebe. Perceber muda quem você é. Não de forma ruidosa, não de forma dramática, mas de maneira irreversível. Depois que a mente aprende a ler padrões, ela não volta ao estado anterior. O estoico entende que consciência não é apenas informação, é transformação silenciosa de postura. Quando você passa a enxergar com clareza quem admira e quem apenas tolera, algo se reorganiza dentro de você. Não surge desprezo, surge critério. Não nasce arrogância, nasce sobriedade. Você deixa de oferecer acesso irrestrito à sua mente, ao seu tempo e à sua energia. A maior mudança acontece internamente. Você para de explicar demais suas decisões, seus caminhos e seus silêncios. Não porque se fechou, mas porque entendeu que quem precisa de explicação raramente está disposto a compreender. Marco Aurélio lembrava que a tranquilidade vem quando você age de acordo com a própria natureza racional, não segundo as expectativas alheias. A percepção afiada conduz a essa tranquilidade. Você fala quando há virtude em falar e cala quando o silêncio preserva sua integridade. Essa nova identidade não busca aprovação nem se ressente da ausência dela. Ela se apoia na coerência interna. Quem percebe não precisa confrontar, porque já se posicionou por dentro. As escolhas mudam, as conversas mudam, as prioridades mudam. Você começa a investir mais tempo onde há troca real e menos onde há apenas convivência funcional. Isso não é afastamento hostil, é alinhamento natural. O que não sustenta crescimento perde espaço sem conflito. O estoico que percebe também deixa de se sentir ameaçado pela tolerância alheia. Ele não tenta converter tolerância em admiração, porque entende que isso não está sob seu controle. Epicteto ensinava que o sofrimento nasce da tentativa de governar o que não nos pertence. O reconhecimento dos outros pertence a eles. A sua conduta pertence a você. Quando essa distinção se torna clara, a mente se estabiliza. Não há mais esforço para agradar, apenas compromisso com a própria virtude. Com o tempo, essa postura gera um efeito curioso. Quem admira de verdade se aproxima com mais respeito, porque percebe firmeza e clareza. Quem apenas tolera se afasta gradualmente, porque não encontra mais terreno emocional para operar. Nada é dito, nada é imposto. O ambiente responde à sua presença ajustada. Sêneca dizia que o homem sábio não precisa mudar os outros, porque ao mudar a si mesmo, muda o espaço ao redor. Essa transformação não torna você inacessível, torna você inteiro. Há menos ansiedade social, menos necessidade de validação e mais foco no que realmente importa. Você passa a medir relações pela qualidade do silêncio, não pela quantidade de palavras. Passa a valorizar quem observa, aprende e respeita, em vez de quem comenta, enquadra e limita. Essa escolha é silenciosa, mas poderosa. Ao final dessa jornada, você entende que perceber não é suspeitar de todos, é selecionar com maturidade. O estoico não vive isolado, vive alinhado. Ele caminha com quem compartilha virtude e mantém distância respeitosa de quem apenas suporta sua presença. Essa clareza não endurece o coração, fortalece a mente, e uma mente fortalecida não se perde em jogos sutis de linguagem. Ela segue firme, estável e consciente do próprio valor.
A vantagem silenciosa. Existe uma vantagem que não pode ser copiada, exibida nem ensinada de forma direta. Ela surge quando a percepção amadurece e a mente deixa de reagir por impulso. Essa vantagem é silenciosa. Ela não se manifesta em discursos, nem em confrontos, nem em vitórias visíveis. Ela se revela na forma como você caminha pelo mundo depois de compreender tudo o que foi dito até aqui. Quem chega a esse ponto não precisa provar que entendeu. A própria postura denuncia. A maioria das pessoas passa a vida tentando ser compreendida. O estoico, depois de perceber, faz o oposto. Ele busca compreender e, a partir disso, age com precisão. Quando você entende quem te admira e quem apenas te suporta, deixa de desperdiçar energia tentando transformar relações que nunca tiveram profundidade. Não há ressentimento nisso. Há economia emocional. Há foco. Há clareza. Marco Aurélio lembrava que a vida é curta demais para ser desperdiçada com inquietações desnecessárias. A leitura correta da linguagem humana elimina muitas delas. Essa vantagem silenciosa se manifesta quando você não reage a provocações sutis, quando não se explica diante de comentários ambíguos, quando não se encolhe nem se exibe. Você simplesmente continua. E continuar nesse nível é um ato de força. Quem apenas tolera espera reação, ajuste, explicação. Quando isso não acontece, o jogo se dissolve. Quem admira, observa em silêncio, porque reconhece firmeza. Quem suporta, fala demais, porque precisa manter controle. Essa distinção se torna evidente para quem aprendeu a ver. O encerramento não é um fim, é uma consolidação. Tudo o que foi explorado aqui converge para uma ideia simples e profunda. Você não controla o que os outros dizem, mas controla o peso que isso tem dentro de você. Epicteto ensinava que a liberdade não está em mudar o mundo, mas em não ser escravo das impressões que ele produz. Quando você domina essa leitura, as palavras alheias perdem a capacidade de desorganizar sua mente. A partir daqui, o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser linguagem. Sua presença comunica mais do que discursos. Sua ausência comunica limite. Seu foco comunica propósito. Não há necessidade de anunciar maturidade. Ela se percebe. O estoico não busca ser admirado, mas quando é, não se ilude. E quando não é, não se diminui. Ele permanece inteiro. Esse é o estado final desta jornada. Não paranoia, mas lucidez. Não isolamento, mas alinhamento. Não frieza, mas estabilidade. Você aprende a ouvir sem se perder, a observar sem julgar impulsivamente e a seguir sem carregar pesos que nunca foram seus. Quem alcança essa clareza raramente volta atrás, porque entende que a verdadeira força não está em ser aceito por todos, mas em não ser governado pelas palavras de ninguém. Guarde isso como princípio. Quem te admira, observa em silêncio. Quem te suporta, fala demais. E quem domina a própria mente, não precisa reagir para vencer.